Tudo bom, pessoal? Beleza? Então, nada que como o poder de uma pergunta para deixar o suspense no ar, né? Então, a ideia aqui é que até o final da fala, essa pergunta tem algum significado para vocês, tá certo? Eu vou fazer uma fala diferente das dos outros, tá? Se permitam viajar bem muito, tá certo? Vamos embora, né? A gente sabe que no mundo animal tem vários animais que vivem em bandos, né? Vivem em comunidade, né? Tudo porque é necessário de se conectar. Nós humanos não somos diferentes, nós temos que nos conectar. E criamos vínculos, né? Acho que quando a gente fala do ITA, o ITA é uma escola de engenharia, mas não dá para pensar no ITA sem a experiência H8. É todo mundo, o que faz o ITA para todos nós aí, de uma forma muito especial, é essa experiência que está muito relacionada a essa oportunidade de conexão. Muitos de nós aqui temos o privilégio de ter feito irmãos ao longo da vida. Pessoas, irmãos e irmãs, que o mundo nos permitiu escolher. Tem aqueles irmãos que são de sangue, que têm um vínculo muito forte, mas que a gente não escolhe. Mas aqui dentro a gente teve a oportunidade de conviver e trazer para a nossa vida uma série de irmãos, né? Nós vivemos muito conectados. E isso tem trazido uma série de questões, né, de ansiedade. E a nossa vida sempre oscila, altos e baixos. E às vezes a gente se perde. Isso olhando de nós para nós mesmos. Imagina nós com os outros, né? Tanto que virou filme aí, né? Já está no segundo, divertidamente. Quem tem filhos aí, né? Já deve ter visto como eles conseguiram, de uma forma tão bonita, representar a questão do inteligente emocional e as questões. E cada vez é mais útil, né? Porque às vezes a gente olha para as pessoas, vê um sorriso na cara, mas por dentro a pessoa está toda quebrada, né? Não tem ninguém que vocês conheçam que nem está vivendo uma batalha interna que vocês não sabem nada a respeito. Então, por mais difícil que seja a gente assim, no dia a dia nessa corrida, a gente tem que tentar ser gentil, por mais difícil que seja difícil para a gente. Por que isso? Porque a gente aqui, engenheiro, sai daqui achando que a gente é racional, né? A gente viu lá do Descartes, né? Penso, logo existo, né? Razão. Quando, na verdade, a gente tem dentro de nós a razão e a emoção brigando. Na verdade, tem filósofos que dizem que a nossa mente é uma pessoa amarrada a um cavalo. E que tem momentos que quem está no controle é a pessoa, e tem momentos que quem está no controle é o cavalo, né? A emoção, né? E, no fundo, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? E aí, dentro de nós, tem nossa mente aí, muitas vezes, está ali super energética, e são vários eus, né? E quando a gente vai para se relacionar, quem nunca se viu numa posição dessa de estar ali brigando com a pessoa querida, ou de estar ali fora do controle, o seu modo animal falando, né? E aí, como é que a gente faz para trazer equilíbrio, né? O Jedi vinha trazer o equilíbrio da força, né? Como é que você traz para restabelecer o equilíbrio? Dizem que a gente não deve falar, né, discutir sobre futebol, nem sobre política, nem sobre religião, né? Então, a primeira pista sobre aquela pergunta que o Aníbal fez, aquela frase foi falada por esse cidadão aí, o Papa Bento. Oi. Então, o Papa Bento XVI mencionou essa frase num encontro de lideranças religiosas de base cristã. E que ele falou o seguinte: apesar de todas as divergências entre católicos, evangélicos e outros, aquele que nos une é maior do que aquilo que nos distancia. E a fala aqui não é para falar sobre Jesus e nem sobre nenhuma religião. É religião no sentido de se religar, né? Religião vem de religare, né? De se reconectar. De certa forma, eu vim para cá para me reconectar. 20 anos de formatura da turma 04, né? E aproveitar, né, com essa oportunidade que o Aníbal e todos os envolvidos aqui, mas o Aníbal foi um dos grandes agitadores, né, de se reconectar com o ITA, né? Com a história aí que o Montenegro. O Montenegro foi um cara que, se a gente for olhar, a gente sempre faz referência a ele, porque talvez ele tenha sido a grande liderança que soube, naquele momento, conduzir uma bandeira que era muito importante, que era o quê? Da Primeira para a Segunda Guerra, os aviões mudaram o curso. E era estratégico para o Brasil saber construir avião, porque na época da guerra, o avião fazia diferença. Um país que não conseguia produzir avião estava fora ali daquele rota, era uma questão de independência, de autonomia nacional. E ele conseguiu muito bem, apesar de todos os percalços. Quem leu a biografia escrita lá pelo Fernando Moraes, ou até o outro livro escrito pelo Osíris, você sabe lá que tem várias questões da história que
A história do ITA não foi uma história tão bonita assim. Teve vários altos e baixos, né? Mas o Montenegro conseguiu fazer com que aquele sonho, que era um sonho de várias pessoas, se materializasse, né? Hoje em dia, para vocês terem ideia, né? Ontem a gente fez uma sessão aqui chamada Ecossistema Iteano, e uma das queixas que levantou foi a dificuldade do ex-aluno entrar aqui dentro do CTA. O CTA é uma base desse CTA agora, né? Uma base militar, tem todas as questões. Vocês sabem que para um estrangeiro entrar aqui, vocês têm que pedir autorização com 30 dias de antecedência. E vai para o comando central, né? Imagina o que é, há 70 e poucos anos atrás, você conseguir trazer um cara para liderar a escola, que era o Richard... Esqueci. Richard Smith, né? Lá do MIT. Ele convenceu o cara do MIT para o cara vir e ainda conseguiu convencer o pessoal para dar o comando para ele, né? E essa história a gente já viu aqui mais cedo, o pessoal falou, a gente viu aí, a gente conseguiu êxito nessa questão, né, de construir aviões. Tem esse videozinho bem legal que a Embraer fez no aniversário do Osiris, né? Mas aí, volta para a questão, né? Por que ele conseguiu isso? Será que ele é iluminado? É só ele que conseguiria? Quando a gente vai olhar para a história, vários outros líderes conseguiram lograr êxito em questões maiores. Por quê? Porque eles conseguiram materializar esse objetivo em algo que tivesse significado para todas aquelas pessoas. O Montenegro era o porta-voz de uma mensagem que fazia sentido para todas aquelas outras pessoas envolvidas. Mesmo que elas discordassem do caminho pelo qual aquele porquê ia ser atingido, o que ia ser feito. Mas ele tinha ali um bom propósito, um bom porquê. Não é isso? Quando a gente olha para essas questões de liderança, tem um autor que é professor de Harvard, que fala que quando a gente atinge a nossa máxima performance individual, a gente atinge o nosso pequeno potencial. Coisa que na última mesa da manhã foi abordada aqui pelo reitor, pelo Pacheco, e que o nosso grande potencial ele é atingido quando a gente consegue se juntar a outras pessoas, onde o time tem mais impacto do que a soma de cada uma das partes individual, né? E que aí tem um provérbio africano que diz que se você quer chegar rápido, vá sozinho, mas se você quiser chegar longe, vá em equipe. Eu vou fazer em menos de 10 minutos, viu? Se a gente chegou até aqui, pessoal, é hora de a gente parar um pouquinho para pensar e talvez mudar. Parar um pouquinho para pensar, imaginar. A paixão nos trouxe aqui, a paixão por essa escola, a paixão pelos nossos colegas, amigos, irmãos, irmãs, que nós vivemos aí nesse período, né? Na nossa vida, a gente também tem vários laços que nascem, formam alianças, seja num casamento, seja na relação com a família, seja na relação com seus sócios, com seus colegas de trabalho. E todos nós estamos sujeitos a esse mar de emoções que a gente viu ali. E às vezes a gente entra em atrito e se distancia por questões de visões, né? Com esses altos e baixos da vida. Sem perceber, a gente constrói muros, muitas vezes, que nos distanciam, quando na verdade a gente deveria construir pontes. A gente não pode deixar que as nossas diferenças nos dividam. A gente junta mais forte. E liderar o processo, pessoal, é uma escolha. Uma escolha do que fazer, do como fazer. Tem um psicanalista austríaco chamado Viktor Frankl, que ele escreveu num livro chamado Em Busca de Sentido, né? A Man's Search for Meaning, que ele conta a história dele no Holocausto. Ele dizia lá que quem tem um bom porquê aguenta quase qualquer como. Isso é muito inspirado no que o Nietzsche também trazia, né? E aquele que planta a árvore sabendo que ele jamais vai conseguir sentar na sombra daquela árvore, talvez tenha começado a entender o significado da vida. E Darwin mostrou que não são as espécies mais espertas que sobrevivem, né? São aquelas que mais se adaptam, não as mais fortes, mas que se adaptam melhor. Quando a gente olha para o ITA, a gente pensa no ITA, escola, avião. Quando a gente olha para o mapa de São José, olha o que é hoje. Isso é reflexo desse movimento que o ITA liderou como âncora, né? Na história a gente tem mecanismos. Lá em Recife tem um chamado Porto Digital também, que começou há 25 anos, está transformando a cidade. Eita! É ali, vê se... É que aqui entrou em descanso. Está transformando a cidade através de tecnologia. Recife é uma cidade que a economia é baseada em serviços e TI já é a terceira principal atividade da cidade.
Eu acredito que o ITA Ceará, independente de como ele tenha nascido, ele pode ser sim um vetor de desenvolvimento regional. Se a gente conseguir ajudar, não só a escola, a criar um ecossistema lá atrás para levar talentos para lá. Esse é um projeto para mim de país. O futuro nos conecta. Vamos se conectar? Esse é um evento que vai ter lá em Recife agora, que a gente está organizando. E o legal de tudo, pessoal, o futuro não está escrito. A vida é curta, vamos fazer coisa que interessa. Obrigado.